Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto vídeo da série de padrões de checkmate. Hoje nós vamos falar sobre o mate árabe, um checkmate aplicado com torre e cavalo, um checkmate muito comum que vocês vão gostar. Então vamos ao tabuleiro. Bem, essa primeira posição eu quero justamente mostrar a posição final do mate árabe. O checkmate árabe, ele caracteriza por uma torre ameaçando o rei, né, e o cavalo protegendo a fuga do rei. Protege a torre e protege a casa de fuga do rei. Tá joia? Então nós vamos olhar para esse padrão e vamos reproduzir esse padrão nos próximos exemplos. Segundo exemplo, nós temos uma posição muito complexa com várias peças. Tem a torre que está aqui na coluna do rei, na coluna de frente, mesma coluna que o rei. Tem uma outra torre na coluna H, atacando o peão de H. E uma característica importante dessa posição é que este peãozinho de G7, ele encontra-se cravado. Significa que se o nosso cavalo saltar para F6, o peão não vai poder capturar o cavalo, porque a torre de G ficaria ameaçando o rei. Então uma peça cravada é uma peça que não pode sair daquela posição porque deixaria o rei em exposição. Na verdade, existem dois tipos de cravada. Uma cravada que a gente chama de relativa, quando atrás da peça não está o rei, está uma outra peça importante, e uma cravada absoluta. Neste caso, é uma cravada absoluta. Se o cavalo vier, o peão não pode capturar, porque senão colocaria o próprio rei em xeque. Então o lance da posição é cavalo F6, ameaçou o rei fugiu para a casa H8, a única casa que ele tem disponível. E aqui a gente começa a enxergar o padrão do checkmate árabe. Colocar essa torre de G em G8, aplicando checkmate, ou colocar essa torre de H em H7, aplicando checkmate. Então, próximo lance, torre de H captura H6, o cavalo cobriu, então torre captura cavalo, mate. Poderíamos também, tem também a opção de, ao invés de cobrir de cavalo, o peão, né, de G capturar a torre de H. Só que se o peão capturar a torre de H, seguiria torre G8 mate. Tá joia? No terceiro exemplo, a gente tem uma posição também bastante complexa, com várias possibilidades, né? A dama podendo vir em H8 ameaçando o rei, só que aí o rei poderia fugir, né? Poderíamos pensar também na dama capturando esse peão de F7, né? Aí a torre pode capturar a dama, né? Então tem que pensar algumas posições. Então, nessa posição, a gente pode perceber que se a dama sai de H5, a torre de H3 vai poder jogar lá no fundo, né? Então, aqui surge a ideia do mate árabe, com dama captura F7, torre captura a nossa dama, e agora cavalo em G6. Agora o rei é obrigado a fugir para a casa G8, porque essa casa 7 está atacada pelo cavalo, né? O cavalo ameaça a casa E7. Então o rei é obrigado a vir para G8, a torre vem para H8, dando o checkmate árabe. Torre protege, o cavalo protege a torre, tira a fuga do rei. Tá bem? Esse é o padrão checkmate árabe. Espero que vocês tenham entendido. Boas partidas. Lembrem-se, quando estiver com o cavalo e a torre ali aproximando ao rei adversário, pense nesse desenho do mate árabe. Tá joia? Muito obrigado, até o próximo vídeo.